Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, universal e ao mesmo tempo muito pessoal, o tempo. Temos aqui uma pregação do pastor Ailton Santana e ele parte daquela passagem clássica de Eclesiastes 3, sabe? Para tudo há uma ocasião certa. A nossa missão é desempacotar um pouco a visão que ele traz sobre como a gente lida com as horas que a gente tem, porque a questão que ele levanta, no fundo, não é sobre um destino já escrito, mas sobre como a gente administra esse recurso que é tão valioso e, vamos combinar, escorregadio, né, Sam? Exato. E, olha, a reflexão já começa quebrando uma ideia muito comum. A interpretação dele é que Eclesiastes não está falando de um roteiro divino inflexível, sabe? Onde cada passo nosso já está decretado. É o contrário. É um reconhecimento dos ciclos da vida, das estações, das janelas de oportunidade que se abrem e fecham. O nosso foco vai ser justamente esse: entender como as nossas decisões, as nossas ações se encaixam ou se desencontram desses ciclos. Ok, vamos lá. A pregação começa com aqueles versos que todo mundo conhece, né? Aqueles contrastes. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar e tempo de rir. É quase uma música sobre o ritmo da existência. É uma música, mas a análise que o pastor faz vai muito além da melodia, sabe? Ele insiste que isso não é sobre predestinação. E o exemplo que ele usa é fantástico. Ele fala sobre plantar uma árvore. Existe o tempo certo de plantar e o de colher, mas sem a ação humana de pôr a semente na terra, nada acontece. O ciclo precisa do nosso empurrão. E ele usa a imagem da tamareira, que é ainda mais forte. A tamareira demora décadas para dar frutos. Muitas vezes quem planta sabe que não vai ser quem vai colher. Nossa, isso muda tudo. Não é sobre o que o tempo faz com a gente, mas o que a gente faz com o tempo. É sobre plantar algo que talvez seja para a próxima geração. É uma ideia de legado, né? Exatamente, de entender que fazemos parte de um ciclo muito maior. E essa noção de que somos agentes ativos e não só espectadores fica ainda mais radical em outro ponto. E aqui a coisa fica realmente interessante. Ele pega um dos versos mais, definitivos, tempo de nascer e tempo de morrer, e propõe algo que pode soar até chocante. A ideia de que o dia da nossa morte não é um decreto carimbado na nossa certidão de nascimento. O argumento dele se baseia naquele mandamento de honrar pai e mãe, que na Bíblia vem com uma promessa, para que se prolonguem os seus dias na terra. Peraí, então, a perspectiva que ele traz é que as nossas escolhas podem literalmente comprar mais tempo de vida? Exatamente essa a provocação. Ele sugere que nossas ações têm o poder de esticar ou encurtar nossa passagem por aqui. Não é mágica, é consequência. Isso. O que é fascinante aqui é que a abordagem não é mística, mas sim baseada em probabilidade, em causa e efeito. As escolhas que a gente faz, cuidar da saúde, evitar riscos desnecessários, impactam nossa longevidade. A pregação até menciona o caso do rei Ezequias, que recebeu mais 15 anos de vida. Mas aquilo foi uma exceção, uma intervenção divina. E o pastor usa essa exceção para reforçar a regra. Na maioria das vezes, a gestão da nossa vida está nas nossas mãos. Então, o que ele está dizendo é que a nossa vida não é um roteiro passivo. É um convite à cocriação. As nossas escolhas diárias estão de fato escrevendo o nosso futuro. Isso muda tudo. Deixa de ser vítima do destino e passa a ser protagonista. E essa responsabilidade de ser protagonista não se limita só à vida ou morte. A pregação traz essa ideia de tempo certo para coisas muito mais cotidianas. Até para as emoções. Aquela parte sobre as carpideiras é um exemplo perfeito. Ah, sim. Ele menciona essa profissão da época bíblica, as carpideiras, mulheres que eram pagas profissionalmente para chorar em funerais. Eu acho isso incrível. Eram profissionais do luto. A existência dessa profissão mostra o quanto a expressão da dor era ritualizada, sabe? Socialmente importante.
Rir num velório na nossa cultura, por exemplo, é um absurdo, uma quebra de protocolo. Totalmente fora de hora. Exato. Mas aí ele introduz uma nuance interessante. Ele menciona culturas que celebram a vida de quem partiu, que transformam o luto numa festa. A comparação que ele faz é com uma despedida de emprego. Você não chora porque a pessoa está saindo, você comemora o tempo que ela esteve ali. Isso força a gente a questionar, né? Será que a nossa forma de lidar com o tempo de chorar é a única? Ou a melhor? E o pastor vira esse espelho para um lugar bem sensível hoje, a nossa impaciência. Na carreira, na vida espiritual, ele critica essa cultura do imediatismo, a facilidade com que as pessoas trocam de igreja, por exemplo. Trocam porque não recebem o cargo que acham que merecem, porque sentem que o seu tempo não chegou rápido o suficiente. E é nesse ponto que a análise ganha uma camada de vulnerabilidade pessoal muito poderosa. Ele não aponta o dedo, ele compartilha a própria história. Ele conta que num certo momento indicaram ele para ser presbítero, que é um cargo de liderança na igreja. E ele recusou. Ele disse que não se sentia preparado, que não era o tempo dele. Uau! Isso vai na contramão de tudo que a gente ouve sobre ambição, sobre agarrar oportunidades. Totalmente. E ele contrapõe essa atitude com uma mentalidade que ele observa muito, que ele descreve como: estou há 55 anos como diácono, eu mereço ser presbítero. A grande lição é que tempo de serviço não é a mesma coisa que maturidade. O tempo no relógio não garante que seja o tempo de Deus. Precisa de sabedoria, não só de antiguidade. Ok, eu entendi a parte de esperar o tempo certo, de ter essa sensibilidade. Mas e a nossa parte? A gente só fica esperando passivamente? Ou a pregação fala sobre como a gente pode agir dentro desse tempo? Ótima pergunta. E a resposta é a parte central da mensagem. Ele usa um conceito de Efésios 5 que diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra remir aqui tem a ideia de resgatar, sabe? De comprar de volta, de ter controle sobre o tempo. Não é sobre deixar passar, é sobre agir. Resgatar o tempo. Gosto dessa ideia. E como isso funciona na prática? Ele usa exemplos super práticos. O primeiro vem de Provérbios. Observe a formiga. A formiga não tem chefe, não tem gerente, ninguém fica mandando ela trabalhar. Mas ela entende as estações. Ela trabalha sem parar no verão porque sabe que o inverno está chegando. É uma aula sobre prioridade. Ninguém vê uma formiga tirando férias no verão, né? Ela sabe o que precisa ser feito e quando. E ele desce para um nível ainda mais micro, não é? Coisas do dia a dia. Exatamente. Ele menciona hábitos minúsculos que, somados, fazem uma diferença enorme. Tipo, colocar água para ferver antes de escovar os dentes de manhã para ganhar aqueles 2 minutos. Ou o exemplo da mãe com 10 filhos. Alguém pode pensar, coitada, não tem tempo para nada, mas ele argumenta que, por pura necessidade, ela é infinitamente mais organizada que uma mãe de filho único. Ela acorda antes de todo mundo, otimiza cada segundo. É a personificação do se vira nos 30. A necessidade vira mãe da organização, literalmente. Ele usa esse exemplo para mostrar que o limite do tempo muitas vezes está na nossa cabeça, não no relógio. E nesse ponto entra uma crítica muito atual à tecnologia. As ferramentas que foram criadas para nos economizar tempo, o celular, o streaming, muitas vezes viram verdadeiros buracos negros de tempo. A pessoa passa 3 horas rolando o feed e depois reclama que não deu tempo de lavar a louça. A tarefa se acumula, gera estresse e o ciclo de falta de tempo se perpetua. Então, o que tudo isso significa? A perspectiva dele é que a nossa reclamação não tenho tempo é um disfarce para não tenho prioridades. E aí ele usa o próprio testemunho, certo? Sim, e é um testemunho muito forte. Ele conta que construiu a própria casa trabalhando nela depois do expediente. Saía do trabalho, pegava a bicicleta, pedalava até a obra e ficava lá até de noite. É a prova viva de que com disciplina o tempo parece se expandir. É uma história de disciplina incrível. Mas alguém podia ouvir e pensar, fácil falar, eu chego exausto em casa, a mensagem é só se esforçar mais? Acho que o ponto não é que todo mundo deva construir sua casa depois do trabalho. A questão é o princípio por trás. É sobre o que a gente faz com as sobras de tempo. Aqueles 30 minutos depois do jantar, a disciplina de usar esses pequenos blocos de tempo para algo construtivo, em vez de deixar que eles desapareçam.
é o que constrói algo grande no longo prazo. A mensagem não é sobre não ter cansaço, mas sobre ter um propósito que supera o cansaço. Só com tarefas. A pregação leva isso para uma área ainda mais delicada: os nossos relacionamentos. Exatamente. Ele levanta uma questão crucial. Não se trata apenas de como usamos nosso tempo, mas com quem nós o gastamos. E ele cita uma passagem de Provérbios que é bem direta. Não fale aos ouvidos do tolo, pois ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Isso é forte. Quer dizer que a gente deve simplesmente desistir das pessoas? Virar as costas para quem não quer ouvir? Parece um pouco duro. A interpretação dele não é sobre desistir, mas sobre administrar nossa energia com sabedoria. É sobre entender que há um tempo de falar e um tempo de ficar quieto. Ele usa a analogia de não jogar pérolas aos porcos. Não porque as pessoas sejam porcos, mas porque se alguém não valoriza o que você está oferecendo, insistir é um desperdício. Ele recorre ao exemplo de Jesus, que não ficava em debates intermináveis com os fariseus, que eram fechados em suas convicções. Ele focava o tempo e a energia naqueles que estavam abertos, receptivos. É uma questão de estratégia, então. Investir tempo onde há potencial de retorno, de transformação. Exatamente. E ele conecta isso com a experiência pastoral de hoje. Ele menciona com uma certa ironia que parece que é preciso evangelizar os próprios cristãos. Gasta-se um tempo enorme corrigindo e aconselhando pessoas que parecem resistir à mudança. A conclusão que ele apresenta é que, em certos momentos, o nosso exemplo silencioso, a nossa própria vida, é um sermão muito mais eficaz e uma melhor administração do tempo do que a insistência verbal. Ufa! É bastante coisa para processar. Se a gente for resumir a visão da pregação, é que o tempo não é um destino selado, mas um campo cheio de oportunidades. E nós somos os agricultores. Nossas ações, nossa disciplina, podem semear no tempo certo ou simplesmente deixar o campo abandonado e perder a estação. A chave, então, está na organização, em definir prioridades e, o que é talvez o mais difícil, em discernir em quais conversas e relacionamentos vale a pena investir nosso recurso mais precioso. Perfeito. E para fechar, a pregação nos deixa com uma imagem final para reflexão que expande a analogia da formiga. A descrição não é só sobre o trabalho individual da formiga, é sobre o trabalho coletivo. Se uma formiga está cambaleando com um fardo pesado demais, outras vêm e ajudam a carregar. Elas trabalham em sincronia como um super-organismo. A questão provocadora que fica para a gente pensar é: o nosso uso do tempo tem sido uma corrida individualista e desorganizada, cada um tentando carregar sua própria folha, custe o que custar? Ou estamos como as formigas, trabalhando de forma colaborativa, entendendo o nosso papel dentro de um propósito maior e principalmente atentos para ajudar aqueles ao nosso redor que estão com dificuldade de carregar seu fardo pelo